Shalom, shalom, colegas de estudo. Bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Zion e esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós daremos continuidade a esta nossa tradicional playlist, que é o estudo do Sefer Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos de Maimônides. E nós já estamos um pouco avançados no guia. Para quem tiver, por acaso, se inscrevendo no canal agora, essa playlist é uma longa playlist que lida com conceitos que precisam ser entendidos em pequenas porções por vez, e nós nos aprofundamos a cada capítulo do guia, e alguns desses capítulos são tão complexos, como é o caso desse, que eles resultam em mais de uma aula sobre o mesmo capítulo. E isso acontece às vezes com um capítulo que é curto. E não é diferente nesse caso, onde o capítulo em si é um capítulo curto, mas o tema, digamos assim, rende, porque o Ramban, ele na verdade está elencando ideias que foram e que serão vistas em outros capítulos também. Então, se você está começando agora, você deve acompanhar a playlist desde o começo, para você conseguir entender o que o Ramban está falando, qual a proposta, e principalmente, que é o mais importante, como que ele entrega, né, aquilo que ele se propõe a fazer no começo do livro, que é ilustrar o sentido, revelar o significado de muitas das difíceis passagens nos livros dos profetas, proporcionar entendimento da chamada linguagem profética. Esse é o objetivo do livro. Bom, nós estamos dando continuidade a um estudo aqui. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 44 do primeiro tomo do Guia dos Perplexos. Então, antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal e gosta de estudo de Torá com olhar racionalista, seja bem-vindo ou bem-vinda, você pode se inscrever para poder acompanhar as próximas aulas que vão sendo postadas por aqui. E de qualquer maneira, como há uma certa desproporcionalidade entre quem assiste e quem deixa o like, então eu já peço logo no começo do vídeo que você deixe o like no vídeo. Isso ajuda na promoção do canal, não custa nada fazer isso, mas significa bastante para quem promove o vídeo a que o vídeo alcance mais engajamento junto ao algoritmo do YouTube, que favorece com base nisso, com base em quantos likes tem, visualizações desse tipo de natureza. E não necessariamente com base em qualidade de conteúdo nem nada disso, né? Então, se você pretende que mais conteúdo seja produzido, então faça isso, porque isso é uma coisa simples de fazer e ajuda bastante a quem produz. Beleza? Então nós vamos dar continuidade relembrando o nosso capítulo e vamos olhá-lo no Sefaria, né? Até para promover o Sefaria e também incentivar colegas a utilizarem a ferramenta. Lá no Sefaria, nós temos então o nosso capítulo, que é um capítulo curtinho, então eu vou lê-lo para relembrar e colocar todos na mesma noção do que está sendo discutido. Então, o capítulo diz que o termo hebraico Ain é um homônimo, ou seja, um termo polissêmico, um termo de múltiplos significados, cujo significado primordial é fonte. Então ele cita o exemplo de Bereshit 16. Alain amain bamidbar, uma fonte de água no deserto. A palavra fonte, Ain, é a palavra. Aí ele diz, e também tem o sentido de olho. Sim, o olho, né, na verdade, é um segundo sentido do termo fonte. E aí ele dá outro exemplo, que é Shemot 21. Ain tachatain, olho por olho. Né? Então, esse é o segundo sentido. O outro sentido do termo é providência, como é dito a respeito do Irmiarro. Ele cita Irmiarro 39. Kahanu einecha sim alav. Tome-o e direcione sua atenção para ele. Literalmente o texto disse, ponha seus olhos sobre ele. Então, colocar seus olhos sobre ele significa cuidar dele. Então, nesse sentido figurado, agora ele avança, se deve entender o termo, quando usado em referência à divindade. Então, essa é uma lição que permeia todo o guia. Todo verbo, adjetivo, substantivo, quando aplicado à divindade, perde sua característica antropomórfica, antropopática e deve ser interpretado obrigatoriamente no sentido figurado daquela palavra que foi escolhida, seja ela qual for. Então ele explica, por exemplo, minha providência e o meu prazer estarão lá perpetuamente. Melachim Aleph 9. Como já explicamos, os olhos, né, a expressão Einei, ou seja, a providência do Hashem, estão sempre sobre ela, que é aludido no texto do Devarim 11. Einei Hashem ima meshutatim. Os olhos do Hashem percorrem toda a terra, Zecharia 4. Ou seja, sua providência, seus cuidados, se estende sobre tudo que está na terra, como será explicado nos capítulos que trataremos da providência, ele diz. Quando, no entanto, o sentido do termo Raya, né, o olho, está conectado com o verbo Raziá, que é ver ou a visão, aí ele dá um exemplo, Pakach verá, abra teus olhos e vê, então usou o termo do olho, a Einecha, com o
o ra'a, né, como um verbo, o verbo ver. E também ele dá, esse é um exemplo de Melachim Afil 19, ele cita Tehillim 11, Einav Yahazu, bem mais claro ainda, né? Einav, os teus olhos, e Yahazu, contemplarão, verão, enxergarão. A frase denota Ashgaha Askelit, ou seja, providência do intelecto, providência enquanto intelecto atuando, porque o que permite compreender uma coisa vista é o intelecto. Quer dizer, não basta ver, no sentido de ter o sistema óptico funcional, né? Exemplo, um cervo comendo grama e aí um tigre se aproxima no meio da grama. Então o cervo enxerga, não resta a menor dúvida que ele enxerga, mas ele não entende a presença do tigre ali. Né? Por quê? Porque a pelugem do tigre tem uma coloração que é interpretada pelo sistema óptico dele de uma tal maneira que ele confunde aqueles movimentos com os movimentos da grama com o vento. Então, não há um intelecto para fazer uma interpretação do cenário e suspeitar que tem alguma coisa estranha aqui. Não tem a presença do intelecto, não tem, então, a providência do intelecto, né? Diferente do nosso caso, que além da questão do enxergar ou deixar de enxergar, nós temos a questão do entendimento, né? Então animais, por exemplo, que vão beber água em poças d'água, em locais onde tem crocodilos, o crocodilo fica logo abaixo da linha, né, da lâmina da água, e aí o animal, por não ver, pressupõe não haver. E nós somos o tipo de animal que não importa se a gente vê de fato, nós deduzimos que o local é perigoso, né? Isso, claro, falando de uma maneira geral, desconsiderando desatentos, tolos, enfim, tudo isso. Mas de uma maneira geral, nós temos dois tipos de visão. Nós temos a visão dos olhos e nós temos a visão do intelecto. Então essa visão do intelecto é uma providência. E aí é muito importante, porque isso permite compreender o que é providência na visão maimonidiana. Porque na visão maimonidiana, providência não é tipo uma força sobrenatural que faz alguma coisa, mas o meio pelo qual você faz alguma coisa. Então o ser humano se eleva, e ele dirá isso mais adiante, se eleva na natureza por causa da providência. Então, quer dizer, o intelecto é a providência através da qual o ser humano domina a natureza. Portanto, a providência dá ao ser humano domínio da natureza nesse sentido. Não no sentido de que vem algo celestial e dá, mas o que há de celestial no ser humano é um intelecto ativo. Ou seja, o fato de ele ter essa consciência que lhe permite isso, que te coloca ele, digamos assim, em vantagem em relação ao restante da natureza. Esse é o ponto. E aí, ele comenta que vai explicar isso mais adiante, né? Pois toda sensação é um estado passivo, como você bem sabe. O divino é ativo, nunca passivo, como será explicado por mim. Falamos a respeito disso na aula passada. Então, um dos textos que ele mencionou foi o do Zerubabel, que é justamente esse texto aqui, o Zecharia 4. Essa mensagem do Hashem veio a mim. As mãos do Zerubabel lançaram o fundamento desta casa, suas mãos também a concluirão. Assim saberão que o Hashem Tsevaot me enviou a vocês. Pois ainda que alguém não tenha em alta conta o dia da ocorrência dos acontecimentos menores, com certeza se alegrará ao ver o prumo na mão do Zerubabel. E esses 7 são os olhos do Hashem que percorrem toda a terra. Então, essa passagem, como nós percebemos na leitura, ela é muito especial para o Ramban, porque ela revela a natureza da providência na observação dos fenômenos. Entende? Que ele chama de atividade divina, por assim dizer. Onde está isso? No que acontece, de fato. E aí ele considera essa atividade cosmológica e nesse sentido universal, né? Ou seja, que como vem de fora, e de fora quer dizer do espaço, das estrelas, do universo, então ela engloba, digamos, todo o planeta. Mesmo numa visão de uma pessoa do século XII, como o Ramban, para o qual o planeta ainda era o centro do universo, né? Mesmo assim. Então, essa observação ocorreria no seu regime natural, que é a ideia do governo, ou seja, daquilo que acontece a criaturas, no caso animais, plantas e tudo isso, quanto também na preocupação especial da ideia de providência, que é o intelecto. Então, o intelecto para o Maimônides, ele tem basicamente 2 manifestos. Um manifesto está na natureza, o que acontece com as plantas, com os animais, o que acontece também com os elementos químicos, né? A água, o fogo, o vento e o ar, para eles no mundo antigo. Esse é um aspecto da providência, é a providência acontecendo, perceba isso, né? Então, quando chove é a providência acontecendo, quando para de chover também. Quando venta é a providência acontecendo e quando para também. Quando a temperatura sobe e quando a temperatura desce. Percebeu? Em todos esses eventos, quando tem deslizamento de terra,
quando tem furacão, quando tem terremoto, quando tem vulcão, quando a maré sobe, quando a maré desce. A realidade acontecendo é um aspecto da providência. O outro aspecto da providência é a providência individual. A providência individual é que é a mais, digamos, mistificada, porque ela é associada a um fantasma, alguma coisa que faria alguma coisa com alguém. E não é assim na visão maimonidiana. A providência individual é algo muito claro e, digamos assim, passível de experimentação, que é o intelecto. O desenvolvimento do intelecto é naturalmente o manifesto da providência, e quanto mais o Adam, o ser humano que percebe o divino, ele desenvolve o seu intelecto, mais então ele experimenta a providência. Então, nesse sentido, nesse aspecto, nesse jeito de ver as coisas, ele nos lembrou da visão do Amós, né, da linha do prumo, que é significativa numa interpretação que ele havia dado no capítulo 12. A linha do prumo era uma alegoria da ideia de justiça estrita. Motivo, porque o prumo serve para medir, para limitar, para marcar, para determinar como vai ser. Então ele faz a conexão do nosso texto comprobatório no capítulo 43 do segundo tomo. Então, as visões, né, das luzes do Zecharia quanto à linha do prumo representavam ideias específicas. Nós sabemos que a linha do prumo representava a justiça. E qual era a ideia alegórica apresentada pelas 7 luzes da menorá, que eram os olhos do profeta? Então, nós aprendemos dos antigos comentaristas dos textos do Rambam, que essas coisas representavam as esferas planetárias. Isto é, quando os profetas falavam de Malachim, os exércitos do divino, eles estavam falando de estrelas, concretamente, não simbolicamente, metaforicamente, não. Malach, né, era uma coisa que dá para ver. É só olhar para o céu à noite. Cada pontinho luminoso é um Malach. E todos eles são o exército do Hashem, por isso o Hashem dos exércitos. Então, para pessoas do mundo antigo de Judá, era muito claro que é isso que as coisas são. Então, nesse sentido e na linguagem dos profetas, o prumo da justiça estrita era uma emanação do divino, era algo que emanava do divino, e isso determinava o regime natural dos acontecimentos através destes malachim, que seriam, então, as mentes, por assim dizer, o movimento, por assim dizer, dos planetas. Porque os planetas, na visão das pessoas do mundo antigo, não eram o que são hoje para nós, né? Os planetas do sistema solar e tal, a Terra sendo um deles. Não é isso. Haviam as estrelas que tinham seu curso normal. E haviam estrelas, né? Entenda por estrela, pontinhos luminosos no céu. Então você tem pontinhos luminosos do céu, estrelas. E você determina, você chama de estrela aquilo que segue um curso previsível. Você começa a seguir aquilo toda noite, e aí você fazendo um estudo durante um mês, você vê que aquilo segue um curso. Você começa a traçar uma trajetória, que você consegue prever para onde ela vai parar no céu. Mas havia algumas estrelas que não dava para fazer isso. Então, elas eram estrelas também, na visão deles, eles não sabiam o que eram, mas eles não podiam chamar de estrela também, porque não segue o curso das outras. Então, eles preferiram chamar de errantes. E aí as estrelas errantes, as estrelas perdidas, as estrelas que vagam, recebem esse nome, planeta, estrela errante. Então, planeta também quer dizer estrela para as pessoas do mundo antigo. Só que tem a estrela e tem a estrela errante. A estrela normal chama estrela, e a estrela que vaga, que não tem curso certo, chama planeta. Mas é uma estrela errante. Então, eles viam as estrelas errantes como manifesto de uma vontade. Porque uma coisa não poderia, no meio do nada, não é? Porque não havia motivo deles acharem que havia alguma coisa em torno. Então aqueles pontos luminosos estão caminhando por aí. E se ele vai e volta, faz um 8, enfim, então isso aí tá fazendo isso porque quer. E por que será que ele faz isso? São mistérios, nós não sabemos. Mas, então, há um sechel, entendeu? Eles viam assim, tem um entendimento aí, tem uma motivação por trás disso. Porque uma coisa não pode mexer a menos que algo faça essa coisa mexer, né? Isso Aristóteles já tinha elaborado em cima de toda a sua teoria a respeito do movimento, que é, digamos assim, o tema principal do seu livro, né? Aristóteles embasa sua teoria filosófica na ideia de procurar explicar o que é o movimento. E o movimento, para ele, implicava toda mudança na natureza. Então, se essas estrelas não seguem o curso, ficam errantes no céu, então isso não é do nada. Ou alguma coisa está fazendo isso com elas, ou elas estão fazendo isso com elas mesmas. Então, sem telescópios, sem capacidades de fato verificar o que eram estas coisas,
os antigos postularam que essas coisas faziam isso porque queriam. E se fazem isso porque queriam, então elas têm sechel, elas sabem quem são, nesse sentido, percebeu? E é disso que nasce toda a ideia posterior de vontade das estrelas. Entenda, né? Então, no mundo antigo, hoje a palavra anjo, malach, mensageiro, era sinônimo de estrela, né? O seu anjo é a sua estrela, né? E para muita gente tem ainda resquícios dessa linguagem até hoje, né? Embora hoje já não haja mais motivo para se dizer isso, porque hoje sabemos o que é uma estrela e, portanto, quão diferente isso é de um planeta, mas no mundo antigo essas diferenças simplesmente não existiam. Então o Ramban bebe de fonte aristotélica, então ele se expressa na mesma linguagem de Aristóteles e outros. Então, só para que nós fiquemos na mesma página que ele, senão a gente não entende do que ele está falando, né? Porque ele está falando de uma outra visão de mundo. Então, nesse sentido, nessa maneira de ver as coisas, ele explica, na carta que ele escreveu sobre isso, que a providência geral, ou seja, a providência da natureza, é aquilo que age através das inteligências separadas, que seriam essas estrelas errantes, que seria o que determinaria o movimento dessas estrelas errantes, cujo movimento é anormal, né? Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, Marte, né? Que era uma estrela que chamava muita atenção de todo mundo no mundo antigo que pesquisava, porque Marte para nós é uma coisa, né? Um planeta tal, tem até sonda lá hoje. Mas no mundo antigo, Marte era uma coisa muito assombrosa. Primeiro que ela tem uma cor peculiar, a vermelha, né? E segundo, que olhando daqui a olho nu, a Marte se movimenta como quem avança e retrocede. Avança e retrocede. E é muito louco isso de você olhar, porque as estrelas seguem um curso parecendo que estão fazendo um desenho de uma esfera, mas Marte não. Marte vai, avança e depois ela retrocede para lá, para onde ela está indo ninguém sabe, mas se aproxima de uma outra estrela. Isso fez com que povos antigos imaginassem que Marte estava em guerra com alguém, como uma falange de um exército, como uma tropa que avança, ataca e depois recua. Avança, ataca e depois recua. Então, por isso, para algumas culturas, Marte era associado com a guerra, o deus da guerra, porque ele parece que fica avançando dentro do espaço, digamos assim, de outras estrelas. Né? E por que será que ele está fazendo isso? Porque já que ele está fazendo isso, porque ele quer, então se imaginava que, uau, então o pau está quebrando lá em cima. Né? E aí se cria todos os mitos de com quem será que Marte está brigando, né? E quem é aquela outra estrela ali com a qual ele está lá lutando. Percebeu? Então tudo isso dava, né, combustível para a imaginação dos povos antigos para tentar entender o que estava acontecendo. E, de qualquer maneira, ainda que outras culturas não interpretassem dessa mesma forma, né, o movimento tanto de Marte quanto de outros planetas, todos eles entendiam, porém, que o movimento do que está acontecendo no universo tem que ver com a ordem natural das coisas. No sentido de dizer de que essas coisas são assim, são permanentes, são repetitivas, porque por mais estranho que seja o movimento dos planetas, ao longo prazo também é repetitivo. Eles conseguiram detectar que, olha, voltou a fazer aquilo lá de novo. Tem uma saga acontecendo aí que ela se repete, percebeu? Então, você tem vários comentaristas que vão trazer concordâncias e discordâncias dessas reflexões maimonidianas. O próprio Dona Itzhak Abravanel, que viveu muito depois, né? O Maimônides é do século XII e o Abravanel lá do século XV. Mas ele contestou, né? E ele dizia que elas haveria um controle de tipos ou de espécies que seriam exercidos por esses planetas, e isso incluiria, ou antes, excluiria indivíduos, né? Então ele fala de Ashgaha Kolelet, ou seja, providência geral, né? E aí, portanto, não como Ashgaha Pratit, que é providência individual. Então, no terceiro tomo do guia, o Ramban vai explicar que há um contraste entre a providência seletiva, que é a providência do intelecto, a providência enquanto intelecto ativo, que só se aplica ao ser humano, e a providência geral, que é o fenômeno da natureza propriamente dito. E ele explica que isso tem que ser assim, porque senão os seres naturais, eles não seriam distinguíveis do Adam, né? Ou seja, o Ramban estabelece que o que diferencia o Adam do restante dos seres vivos é justamente esse processo do intelecto. Que o Adam, sem isso,
é idêntico a todos os animais. Então olha que curioso, porque como ele vivia no século XII, muito possivelmente não seria ofensivo para ele descobrir que o ser humano é mais um dos animais, né, que existem no planeta e não uma criatura, digamos, especial que veio de outro lugar ou foi feita de uma maneira diferente. Né? Ele já tinha, digamos assim, a semente da ideia mais naturalista. E Urambana, então, via todos os acontecimentos como manifestos de uma providência, mesmo quando essa providência não favorece o ser humano, como no caso do irmão dele que faleceu no naufrágio e era o pilar financeiro da família e causou muitos problemas, né, para a família dele e para tudo isso. Mesmo assim, ele não via isso como um mal que ocorreu, mas como um manifesto de um decreto, digamos assim. E, você não entende o porquê que a coisa acontece. Não tem problema. Não é esse o ponto de viver, existir. Entende? Você tenta entender coisas. Você vai se deparar com muita coisa que você não vai entender. E é assim mesmo que o jogo é jogado. Porque você está lidando com, digamos, forças que são muito maiores que você. Então seria arrogante da tua parte só aceitar brincar se você entender tudo. Não, né? Muita coisa você não vai entender. Isso basicamente significa que imbuído no sistema do Urambana, no sistema de pensamento do Urambana, está a ideia de que você deve estar preparado para sua vontade não ser atendida. E você não está num mundo onde você tem um garçom celestial que te serve dos seus produtos. Não é isso. Você está no mundo dele, não ele no seu mundo. Portanto, você não deve esperar, devo ser sempre beneficiado, vou me comportar direitinho e vou ser sempre beneficiado. Não na visão maimonidiana. Então, incomodava muito Maimônides a ideia de que as pessoas eram convencidas, mesmo já na época dele, de que, olha, faça parte de tal religião, que aí o mal não te acontece. Para o Urambana, isso não tem absoluta relação com nada. Não é uma questão de você ser de uma religião, você não precisa nem isso, né? Claro que ele advogava a favor da tradição, né? Mas não é esse o ponto. Não é isso que faz a pessoa ser beneficiada. O que faz a pessoa ser beneficiada é o desenvolvimento do intelecto. É isso que faz a pessoa ser beneficiada. Por mais que você desenvolva numa área, em tudo que você for se meter na vida a fazer, você deve buscar o máximo de conhecimento daquilo, né? Então, por exemplo, se você vai se meter em viagem marítima, aprenda a nadar. Aprenda técnicas de sobrevivência, para que você esteja preparado caso o pior aconteça. Você não pode se meter nisso contando com a sorte. Você não deve fazer isso, porque faltou intelecto, né? E é claro, existem situações inevitáveis, existem acidentes inescapáveis. Mas você deve fazer tudo o que você pode. E aí você vai experimentar o quê? O máximo possível, você aproveitará o máximo possível do intelecto, que é a providência individual. Senão você não experimenta dela. Senão você se expõe fora da providência, digamos assim. Então, nessa visão maimonidiana, ele defende essa ideia de providência especial. Só que agora ele explica, providência especial é o intelecto ativo. E o intelecto ativo é o manifesto do Elohim no mundo. Isto é, o Adam é ele mesmo, porque o Adam não é o animal, o Adam é o intelecto ativo. Então, o Adam é ele mesmo, manifesto do divino no mundo. Então, o manifesto do divino no mundo não é um ser físico. O manifesto do divino no mundo é o intelecto que se manifesta no mundo. E o intelecto não é a atividade intelectual. O intelecto é a consciência que age no mundo, que atua, por assim dizer, no mundo. Então o Urambana traz isto como resposta do que significa, então, providência, propriamente dito. Né? Então ele diz, se esse intelecto fosse, o intelecto no caso agora o divino, né? Fosse incapaz de perceber ou conhecer qualquer uma das ações dos seres terrenos, como ele poderia ter criado, né, ou de acordo com outra teoria que ele também postulava, feito emanar de si, não importa muito, propriedades que provocariam essas ações das quais ele supostamente não teria conhecimento. Então, para o Urambana, a realidade, né, experimentada, a natureza experimentada, ela é ela mesma, digamos assim, uma manifestação divina ocorrendo. Para a pessoa que pergunta, mas né, onde está o Elohim, ou qual que é a manifestação do Elohim? A manifestação do Elohim é sol, chuva, seco e molhado, leve e pesado, entendeu? E hoje nós poderíamos colocar no bojo tudo que a física e a química dizem. Essa é a manifestação, não tem outra. É essa daí, percebeu? Não interessa se você entende como o mecanismo funciona ou não. Não tira o valor da coisa. Não, mas hoje a gente sabe que gravidade, por exemplo, as coisas caem porque na verdade tudo está caindo, porque o planeta mesmo
está caindo em torno do Sol e esse fenômeno gera esse fenômeno gravitacional. Não faz diferença. Entender como o mecanismo funciona não anula o fato de ele ser ele mesmo manifestação do divino. O divino, portanto, sendo a totalidade da realidade. E esta é a providência geral do divino acontecendo, que determina tudo no sistema físico. Então, essa providência determina como o mundo funciona. Ela determina os cuidados que você tem que ter ao lidar com o mundo. Ela determina que o mais pesado esmaga o mais leve. Ela determina, portanto, que se você não quiser morrer, não fique embaixo de uma pedra pesada, não é? E principalmente não provoque a queda dessa pedra estando embaixo dela. Porque se você fizer isso, você morrerá. Porque esse é o sistema que foi estabelecido. O sistema onde o mais pesado esmaga o mais leve. Né? O sistema onde o mais quente queima o que tiver frio. O sistema onde você tem que viver no seu balanço. Você não pode estar nem no muito quente, nem no muito frio. Nem no muito alto, nem no muito baixo. Você tem que procurar a harmonia. Você é forçado a isso pelas circunstâncias que estão ao redor de você. Né? Você não suporta nem calor demais, nem frio demais. Então você deve procurar os meios para criar um ambiente adequado para você. Você não pode comer demais, nem comer de menos. Você deve buscar a harmonia para manter o seu sistema funcionando. O que te força a isso? A própria natureza. Se você quiser fazer diferente, isso causará a sua própria destruição. Então, isso é uma providência, no sentido de que isso é uma realidade imposta a você, que não está preocupada com o que você desejaria. O que você desejaria? Que você fosse invulnerável, que uma pedra gigante que caísse em você não te matasse. Não é? Ok, é um bom desejo, interessante. Mas não são os fatos. Então, a pessoa deve se adequar à realidade, deve se adequar à providência. Então essa é a providência geral, a providência que está sobre todos os animais. E há a providência do intelecto, que é aquela que permite ao ser humano transcender a natureza. Né? Então o ser humano não pode ficar embaixo da pedra mais pesada, porque ela pode esmagá-lo. Mas o ser humano pode criar uma máquina que seja mais forte que a pedra, que consiga removê-la do seu lugar e colocá-la num lugar mais seguro para que ela não machuque mais ninguém. Então isso é o intelecto, a providência individual, que afetou a natureza, que afetou o sistema e proporcionou um ambiente melhor para nós, especificamente. Não é um requerimento, por exemplo, de nenhum outro animal, né, que não estava incomodado com aquela pedra, simplesmente não ia ficar lá perto. Né? E nós dizemos, não, eu quero ficar ali, e se a pedra está me incomodando, então eu vou tirar a pedra. Percebeu? Então o ser humano tem essa outra providência, que é a exclusividade do Adão, que é o intelecto ativo nele. É o manifesto da providência nele. Então, com isso em mente, é que o intelecto que gera essa possibilidade é considerado, portanto, ciente do que acontece. Então o Urambano usa isso como um argumento para dizer, olha, toda essa realidade permite essas possibilidades. Então, o fato de haver essa possibilidade é a implicação, porque há uma certa complexidade nisso aí, é, portanto, a implicação de que esse manifesto, que é o divino, esse manifesto de sehel, né, de determinação de como as coisas são e como as coisas funcionam, e é o resultado que no caso atesta para isso, ou seja, a inteligência que existe na realidade não é vista individualmente. Individualmente é cego. Mas qual é o resultado final disso tudo? É a multiplicidade de vida no planeta, o próprio surgimento do ser humano e o intelecto, a consciência no ser humano. E o ser humano se ver caminhando da barbárie absoluta para cada vez menos barbárie. Né? Hoje ainda vivemos barbárie, mas essa barbárie só diminui. O planeta melhora, né? Mesmo sob o risco de total colapso da civilização, que sempre é um risco, mesmo que não fosse por nossa causa, sempre haveria esse risco pelo próprio universo em que nós existimos. Basta ver a extinção dos dinossauros, aquilo é uma evidência de que o risco de desaparecer tudo e acabar com tudo é sempre presente. Não é uma questão de, mas o ser humano vai causar o fim. Não, o fim pode acontecer independente de você ou eu causarmos qualquer coisa. Então, não é essa a questão. A questão é que, mediante todos esses problemas que nós temos, a nossa espécie, ela caminha num sentido de mais civilidade, de procurar, pelo menos considerar ideias que podem, quem sabe, se cristalizar num tipo de convívio social melhor e benéfico para todos. Isso pode vir a acontecer, é uma possibilidade em potencial. Se vai ou não acontecer, depende das decisões de cada um de nós. Então o Elohim, portanto, é essa ciência que torna isso possível. Né? Por que o Rambam diz o intelecto percebe? Porque esse intelecto que percebe está se expressando agora mesmo pela consciência dos milhões e bilhões de seres humanos no mundo. E a tendência
planetária, tendência global, ainda que lutando com forças dominantes e manipuladoras, mas a tendência global é um desejo por mais harmonia, é um desejo por menos violência, é um desejo por melhor distribuição de recursos, é um desejo, portanto, de que a nossa espécie dê o próximo passo, né? De construir um planeta onde nós consigamos superar as nossas necessidades básicas, porque nós já temos tecnologia para isso, para que todo mundo tenha todas as suas necessidades satisfeitas, e aí nós possamos nos dedicar a outras coisas, como o desenvolvimento intelectual para melhor entendimento do universo em torno de nós, para que possamos explorá-lo, né? Mas para isso nós temos que parar de brigar por punhado de terra. Mas nós já temos esse entendimento vem crescendo no mundo. Se vai ou não dar tempo de implantar essa ideia antes que a gente destrua o planeta, aí eu também não sei responder. Mas nós temos digamos, o impulso nessa direção. E esse impulso é o Elohim. Então o Elohim tem ciência nesse sentido do que acontece, percebeu? Porque o Elohim é um intelecto que impulsiona a humanidade nesse sentido. Então, o Elohim dota o Adam não só com a visão, mas com a percepção intelectual. Então, esse é um dom, um dote que é manifesto do próprio Elohim, né? Então, quer dizer, o Elohim não se manifesta sobrenaturalmente, mas naturalmente. Mas essa manifestação natural é também surpreendente, quase sobrenatural, porque o intelecto é um grande paradoxo. Se não é o maior paradoxo que existe no universo, não é? Esse conglomerado de átomos e moléculas ter consciência de si. Isso é um paradoxo, né? Espetacular. Então, é uma evidência muito grave do divino no mundo. E essas capacidades em nós, né, seriam então resultados naturais do divino, expressões do próprio, e que motivam a buscar mais compreensão disso, que é o divino, ou seja, a realidade. Então o divino atrai para si, no sentido de que o divino atrai para a realidade. Quanto mais desenvolvido intelectualmente um ser humano é, mais ele quer entender o universo. Então, veja, o divino atrai para si, nesse sentido, né? Então nos colocamos nessa seleção, digamos, especial, porém natural, né, da providência, quando nós desenvolvemos o intelecto e nós removemos a nós mesmos, quando fazemos isso, da dispensação geral da natureza, porque todos os animais são presos ao sistema natural, presos nela, programados dessa forma. E nós também fomos assim até antes do manifesto do intelecto, até a revolução cognitiva ter acontecido, nós éramos também absolutamente reféns. Nós ainda somos reféns em muita coisa. Não foi uma emancipação completa. E é por isso que o Rambam está dizendo que o intelecto ainda deve ser desenvolvido para aumentar essa emancipação. E caso ele não seja, então também o retrocesso é verdadeiro. Nós voltamos a estar muito mais próximos dos demais animais, absolutamente controlados pelo sistema instintivo, primitivo da natureza. Primitivo no sentido de primeiro, né? Da primeira, não no sentido de pior, mas no sentido de que foi o primeiro manifesto de vida no planeta, o sistema natural, a seleção natural, o sistema da própria natureza em desenvolvimento, a disputa pela vida. Tudo isso ocorreu e é o sistema no qual os animais vivem. E nós tivemos essa revolução que nos tirou desse sistema e nos deu o domínio sobre ele. Então veja, o Elohim interveio nesse sentido, né? E aí tem esse trechinho do guia onde ele lembra um pouco disso, usando os textos em questão que ele cita, onde ele fala, olha, você deve saber ainda, e é sempre saber, nunca é acreditar, não. Saber que os profetas viam as coisas mostradas a eles alegoricamente, como os caçais e cavalos e montanhas do Zecharia, o pergaminho do Eresquel, parede feita por um fio de prumo do Amós, os animais do Daniel, o pote fervente do Irmiarro, objetos alegóricos semelhantes mostrados para representar certas ideias. Então, o texto comprobatório do Zerubabel falou daqueles que pensavam que o templo que estava sendo reconstruído não era impressionante arquitetonicamente, era simples. Então, isso que o profeta quis dizer quando ele falou que eles desprezavam Yom Ktanot, o dia das coisas pequenas. Ou seja, eles desprezavam uma coisa que era boa, visivelmente positiva para os Yehudaítas, porque não era, digamos assim, esplêndida, gloriosa, porque não havia recursos para que fosse. E aí ele fala que quando eles vissem a linha de prumo do arquiteto, o Zerubabel, eles perceberiam uma visão, né, um entendimento da providência, que mudaria, então, a opinião deles. Essa visão, esse entendimento, implica em outro argumento avançado para a teoria das formas do Ramban. Então, a ideia é, como é que um arquiteto, né, poderia produzir um templo a menos que ele tivesse uma visão? Ou seja, como que uma pessoa que faz um projeto concretiza o projeto? Ele tem uma visão do projeto.
Ele sonha com o projeto, ele imagina o projeto. Veja, no processo em que ele imagina, ele não imagina de maneira descontrolada, como quem imagina, sei lá, ficção científica. Tipo, sem o interesse de fato produzir aquilo. Não é? Por exemplo, o cara vai criar uma série de ficção científica, como os criadores de Star Wars e tal, e aí você tem o sabre de luz. Mas quem criou isso, não antes disse como nós faríamos concretamente uma espada, mas feita de luz. Isso não ocorreu aos criadores. A ideia era uma espada que brilhasse, que era uma coisa bonita esteticamente, legal, cool de se fazer, mas não é do ponto de vista de você chamar um engenheiro e falar como isso é possível, como que dá para fazer isso de fato. Porque aí você tem problemas na física, né, para resolver. Tanto que há toda essa disputa entre engenheiros, nerds. Vamos ver quem consegue criar as coisas da ficção na realidade. Existem canais do YouTube, inclusive, dedicados a isso, né? Fizemos o martelo do Thor, fizemos o sabre de luz, ou uma versão, talvez a mais próxima até agora do sabre de luz. Ou fizemos o skate voador de Volta para o Futuro. Percebeu? Mas quem cria essas ideias na ficção não está preocupado em como isso seria implementado. Ele só cria para divertimento. Mas o projeto de um arquiteto não é assim. Não é usar a imaginação como se fosse divertimento. Ele, de fato, quer plasmar essa ideia na realidade. Então, isso é um uso da imaginação pelo intelecto. Porque a imaginação pode dar luz a qualquer coisa mesmo, mas ela respeita as leis da física e os conhecimentos da física. Então, é esse o tipo de visão do templo, digamos assim, que o Zerubbabel teria tido. Não a visão, tomara que tenha um templo mágico, mas como concretamente, com os recursos que nós temos disponíveis agora, como que nós transformamos isso em realidade? E essa imaginação aí é totalmente diferente da imaginação fortuita. Então, esse é o ponto, entende? É nesse sentido que o Zerubbabel é profético. Porque quando o projetista projeta, aplicando os conhecimentos físicos para trazer para a realidade aquilo que ele imaginou, então é isso, o Rambano explica, que o profeta queria dizer com ter uma visão profética sobre alguma coisa. Não se trata de nada relacionado a uma postura tresloucada de religião, por exemplo. Loucura de religião. Não é nada disso. É um projeto feito a partir de um conhecimento e que tem todo um significado, não é? Como você pegar um grande design que, ao mesmo tempo em que é belo, comunica, sabe? Passa uma mensagem que tem determinados valores que você nutre, né? E o templo era isso. Quais são os valores que o templo representaria? Então, o Zerubbabel estava mais preocupado com isso do que com a questão só estética, né? Só da imagem externa ou do jeito que julgariam a estética do lugar. Então, nesse sentido, o divino, o Eloá, instancia a forma da visão no Adão. Entende? Da mesma forma que ocorreu a Zerubbabel. Daí a importância da personagem para o Rambano. Porque o Zerubbabel, então, é o exemplo concreto, talvez até, do último Adão que teve concretamente essa experiência de uma maneira consciente, de que estava tendo essa experiência, por assim dizer, né? Então, como ele era príncipe da linhagem davídica, ele era uma figura muito querida, né, e tal, e o nome dele, né, Zerubbabel, é muito significativo, porque mostra um pouco da forma como os Yehudaítas absorveram bem a circunstância desastrosa que experimentaram, que foi o exílio para a Babilônia, que poderia, então, significar para eles uma perpétua rejeição e postura de desprezo para com a cultura babilônica. E foi exatamente o contrário disso. A cultura não só não foi desprezada, mesmo que as premissas religiosas tenham sido, mas a cultura não só não foi desprezada, como foi absorvida. Então, você ter o principal representante da população se chamando Zerubbabel, né? Zerubbabel, ou descendente da Babilônia, semente da Babilônia, é muito, digamos, simbólico, né? Os Yehudaítas não tratavam a cultura babilônica como se fosse inferior, estrangeira, mesmo que eles tenham ido parar lá por circunstâncias de sequestro e de invasão de um país estrangeiro, né? Mas era uma questão de, essa é a realidade, vamos então trabalhar daqui para frente. E só a título de informação, o Zerubbabel, ele era considerado uma pessoa sábia. Há uma anedota a respeito dele, de que teve um concurso na época de enigmas e perguntas assim, para que as pessoas demonstrassem
seu estudo e conhecimento, possivelmente um costume trazido da Babilônia, não sabemos, e perguntaram, a pergunta do concurso era: o que era a coisa mais poderosa do mundo? E aí responderam N coisas. Zerubabel surpreendeu todo mundo quando então foi lhe dada a palavra e ele disse: a coisa mais poderosa do mundo são as mulheres, mas a verdade prevalece sobre todos. Então o povo ficou embasbacado e ele tinha recebido então essa permissão do Dariavesh para reconstruir o templo. Era uma figura carismática, nós não temos uma única palavra de crítica, né? Geralmente a tradição tem, junto a uma descrição da vida de algum sábio, alguma polêmica que ele tenha tido, alguma discussão, alguma coisa que ele falou que não gostaram. A nossa tradição ela tem essa característica, né? Ela não apresenta um personagem só no lado positivo daquele personagem, né? Mas no lado humano daquele personagem. Mas o Zerubabel, nós não temos absolutamente nenhuma tradição negativa a respeito dele, o que é algo curioso no caso da nossa tradição, porque ele não é comum, né? Geralmente você tem alguma coisa assim que alguém poderia dizer: concordo mais ou menos, mas no caso dele, não. E o Ramban, tendo recebido tradições a respeito dele, o identifica como um membro do Sanhedrin, ou seja, ele é tradicionalmente pensado assim. Nós não temos o real conhecimento disso, nós só sabemos tradicionalmente que quando nós falamos de Anshe Knesset HaGedolah, os homens da grande assembleia, nós incluímos Zerubabel na história. Ok. Né? Isso serve para o Ramban para outros propósitos, que é no caso incluir o Zerubabel na ideia dos novos anciãos de Israel, para mostrar que o ancião de Israel, né, não era o velho, mas era o lúcido, a pessoa com o intelecto desenvolvido. Isso era o conceito dos novos anciãos, que substituíram os antigos, que eram velhos, tanto no sentido de serem velhos, mas também no sentido de serem tolos, né? Eram já despreparados intelectualmente nesse sentido. Ele teria sido um bom príncipe, quer dizer, ele também desapareceu misteriosamente, e teria realizado o sonho de reconstruir o templo, que é o lugar da habitação da Shekhinah, que é todo o simbolismo que nós precisamos, né? Não precisamos de outro, do Zerubabel, para sua importância. Quando o povo viu que o Zerubabel construiu o templo, então aquilo foi para eles a experiência direta da visão da providência acontecendo. E isto é a tal da linha do prumo da justiça, né, que os profetas vão chamar de Einei Hashem, os olhos do Hashem, né, que é o sistema de emanação cosmológica, no sentido que eu falei, né? Eles imaginavam que tudo que está acontecendo no universo está afetando tudo, no sentido de que é isso que determina a natureza. Mas no sentido de natureza, entenda bem o que eu estou dizendo. Não era que eles achavam que tinha uma energia que vinha lá da estrela para cá. Eles nem sabiam que as estrelas estavam longe. Eles não sabiam disso. Então o que eles estão imaginando com uma emanação cosmológica? Eles estão imaginando que os acontecimentos da natureza, que eu percebo da natureza agora, são manifestos que são derivações de toda a realidade. Não é um fenômeno, digamos assim, que aconteceu ali ou acolá. Então note, por exemplo, o Sinai. O Sinai é colocado como a montanha na qual Hashem se manifestou. Mas o Sinai não é objeto de culto. Por que o Sinai não é adorado se foi no Sinai que a Torá foi outorgada? Porque não é o local isolado que importa, mas a emanação cosmológica, entendeu? O divino se manifesta no universo. E isso pode ocorrer aqui ou acolá, né? Naquele caso ali foi no Sinai, ótimo, mas o Sinai não é objeto de culto, peregrinação, nada disso. Percebeu? É mais ou menos essa tese que o Ramban reflete. E aí, nós entramos no tema do Zofanim. Tem essas ilustrações, tem muitas ilustrações do Zofanim, né? As tais das rodas, né? Que era um objeto de visão dos profetas, um tipo de malach, né? Um tipo de mensageiro que os profetas viam, porque as pessoas têm a ideia de imaginar visão de malachim, né? Dos chamados anjos, como pessoas, quando na verdade os profetas viam coisas muito parecidas com essa ilustração, né? Tem muitas ilustrações que refletem um pouco da ideia. Então, explicando o fragmento da citação do Zecharia, a citação do Zecharia fala Shiva eleinei Hashem ema meshutatim bechol haaretz. Esses são 7 olhos do Hashem que correm para lá e para cá, por toda a terra. Então o Ramban diz que isso se trata da providência estendida em tudo que está na terra, significando todos os fenômenos da natureza acontecendo ao mesmo tempo no planeta inteiro. Então veja, os olhos têm um significado nesse sentido, de que tudo o que acontece, tudo que você vê, inclusive, e isso era muito relevante para as pessoas do mundo antigo, que o nosso planeta, como nós sabemos, dentre todos os seus fenômenos naturais, nosso planeta tem mistérios muito intrigantes no que diz respeito à atmosfera. Existem os chamados fenômenos atmosféricos, movimentos estranhos de nuvens, luzes,
bola de plasma, uma série de fenômenos que ocorrem por causa de raio, por causa da atmosfera, que até hoje são desconhecidos. Não eram desconhecidos no mundo antigo, são desconhecidos até hoje. Não é? E no que diz respeito a explicá-los devidamente e tal. E você entender que isso sempre aconteceu no planeta, não, portanto, não é difícil de você considerar o porquê dessas explicações dos profetas antigos, né? O que eles queriam que as pessoas entendessem é que aquela manifestação que ela viu, que de fato viu, não era tipo um deus específico daquele lugar, como a maioria dos povos concluía. Naturalmente também, né? Mas não, era o Hashem. Os olhos estão por toda a terra. Entendeu? Então, você teve uma experiência com o Hashem, com a natureza se manifestando, né? Com a providência natural, por assim dizer. Então, ao comentar sobre isso, nós temos os comentaristas do Maimônides. E um deles é o Friedlander. E o Friedlander acha que o Maimônides estava falando de algo que ele se refere no 3º tomo do Guia, onde ele faz uma espécie de catálogo da providência. E ele afirma lá que o cuidado especial da providência, o intelecto que nós somos, né? A consciência, se alinha em exata proporção ao intelecto do divino. Ou seja, se você quer experimentar a providência divina, você deve desenvolver o seu intelecto e não tem como ser de outra maneira. E você só experimentará o divino na exata proporção do desenvolvimento do seu intelecto. Portanto, se você acha que não tem nada, é porque você está se auto-sabotando, no sentido de dizer que você não está desenvolvendo o seu intelecto de fato. Né? Por exemplo, você não está... E desenvolver o intelecto, mais uma vez, é o desenvolvimento da consciência. Não o desenvolvimento do pensamento, o mero acúmulo de informação, mas o fato de você saber quem você é. No sentido de você saber que você é a consciência que observa a realidade e você não confundir isso com o resto, com os seus próprios pensamentos em primeiro lugar, que é o resto, mas esse que está no seu imediato entorno, e também não se confundir com nada na natureza. Por exemplo, ver um fenômeno na natureza, não saber o que é, e se confundir, né? Tratar isso como se fosse algo mágico, um Deus, um outro Elohim, entendeu? Ou seja, você botar naquilo algum pensamento, que é isso que você estaria fazendo, julgando desse modo, e aí você cultua esse seu pensamento, em vez de você lidar com a realidade da coisa. E se faltou o conhecimento, admita isso. Faltou conhecimento, eu não sei o que isso é, mas é mais uma manifestação do Hashem no mundo. Eu não sei o que é, mas eu sei do que se trata, entendeu? Então esse é o sentido de uma providência que está sobre tudo, e o intelecto que somos nos coloca em contato com isso ou não. No sentido de dizer que quem não desenvolve o intelecto ativo, quem não é consciente de quem realmente é, então esses fenômenos todos passam batido por ele. E aí ele está perdido no mundo, no sentido de que todas as experiências serão mal vistas por essa pessoa, serão mal interpretadas por ela, não serão compreendidas. Então, quando o Rambam diz como será explicado nos capítulos sobre providência, ele está falando dos capítulos que ele fala do que nós chamamos de Masé Merkavá, né? Ou seja, o relato da carroça, aquele texto do Yehezkel, que é o que fala do Ofanim, por isso nós estamos falando disso. Então, na visão do Yehezkel, que é o centro do tema, é que você tem a menção do Einai, essa do Zecharia, né? Os olhos do Hashem. Então, Yehezkel também fala dos olhos do Hashem, e lá no texto dele, há uma outra definição dada por Maimônides, né? No nosso capítulo, nesse que nós estamos, 44, ele ignora a amplitude de sentidos que tem lá, porque ele vai lidar com isso lá, e ele fala sobre as interpretações do Yehezkel e do Ofanim. Então, o texto do Yehezkel, 2 cláusulas para que nós tenhamos uma noção. Então, ele está falando do que ele viu. Aí ele fala assim, suas bordas eram altas e assustadoras, pois as bordas de todos os 4 estavam cobertas de olhos. Ele está falando das rodas, né? Então ele fala, essas rodas tinham bordas, e as bordas eram muito altas, gigantescas, ele quis dizer, e aquilo era assustador, porque era cheio de olho aquilo ali. Então realmente é uma coisa assim, de causar um pânico na pessoa, né? E aí ele fala, seus corpos inteiros, costas, mãos e asas, e as rodas dos 4 estavam cobertas de olhos. Então, era uma visão psicodélica, se você pensar, né? Roda dentro de roda, né? Como quem coloca 2 alianças cruzadas uma dentro da outra. E aí, dentro das rodas tinham olhos de várias cores e olhando para tudo quanto é lado, uma coisa assim. E isso tudo no meio de fogo, depois ele fala, né? Tinha raios que saía, e fogo e labaredas e tal. E essas rodas girando, era um negócio psicodélico. Então tá... O Rambam, quando fala sobre isso, depois nós veremos isso com calma quando ele falar diretamente, né? Mas ele separa em olhos que tinham semelhanças a olhos reais, olhos de pessoas. Depois ele fala da questão das cores.
Depois ele fala da questão da semelhança, que o profeta usa esse tipo de expressão, né? O que é semelhante ao quê? E as diferentes propriedades e qualidades que foram atribuídas àquilo que estava sendo visto. E aí o Friedlander arrisca, né, uma interpretação, dando a explicação de que o Ofanim representa uma matéria não formada dentro da esfera sublunar. As 4 faces do Ofanim seriam os 4 elementos, no estado não misturado. Por isso uma roda dentro da outra. E elas são rodas porque são ciclos, né? São círculos. E aí, portanto, uma representação dos fenômenos da natureza, que são cíclicos, né? E aí um dentro do outro. E como eles são diferentes, eles geram possibilidades diferentes. Então é como olhos que são distintos, porque os olhos, né, seriam, digamos assim, dos órgãos, aquilo que nos permite ter contato com tudo isso, né? Então é como se fosse dizer entendimentos, né? Ou digamos assim, pacotes de conhecimentos. Cada olho é um pacote de um conhecimento específico, percebeu? Que vai resultar em alguma coisa. E aí, então, aquilo é a matéria não formada. Quando a matéria não é formada, ela gera essa visão na nossa mente, digamos assim. Ele tenta explicar a declaração obscura do Rambam dizendo assim, é possível que um corpo coberto de olhos reais esteja sendo aludido aqui, né? Então, ele diz isso implicando que essa matéria-prima que continha substância para a formação de seres vivos, ou seja, de que o Ofan, que é o singular aí da roda, Ofanim, né? O Ofan continha matéria ílica, que o Rambam fala sempre, que seria então o que eles imaginavam ser os blocos de construção dos seres, né? Os seres seriam feitos de uma matéria que estaria num estado tal que ela não seria visível para nós, seria ílica, né? E aí dela é que as coisas se formariam, seriam montadas até atingir o estado em que elas se tornam visíveis. Aí o Friedlander interpreta as definições do Rambam para Einaim, dos Ofanim, né? A 2, 3 e 4 que ele fala, como algo que se aplicaria às diferentes cores, formas e propriedades das coisas formadas a partir dos 4 elementos, que era o que se imaginava no século XII, ser a base, digamos, o fundamento, digamos, de tudo que existe, né, no caso. Esse pode ir até mais longe para dizer que as cores diferentes mencionadas, na verdade, aludem à ausência de cor. Por quê? Porque quando você tem cores diferentes numa ilustração poética daquele período, é a ideia de transparência. O que é transparente mostra todas as cores. Então você meio que assume as cores à medida em que assume as formas. Por isso mostrar múltiplas cores, como se fosse dizer essa coisa que você viu é transparente. E a semelhança seriam as imagens das formas superiores, no caso das estrelas. Por isso a visão é vista flamejante, percebe? Quando elas são lançadas, nessas imagens, ou esses modelos, ou essas tendências, várias palavrinhas cabem aqui, elas são lançadas, são impressas, por assim dizer, nos objetos materiais não formados, dando origem ao que existe. Porque os antigos tinham absoluta convicção de que o que existe veio, digamos assim, do universo em torno de nós, né? Onde no universo em torno de nós as coisas seriam mais adequadas, permanentes, e nós somos, digamos assim, modelos mais ou menos incompletos de coisas perenes. E aí, sobre as diferentes qualidades e propriedades, o Friedlander pode até estar certo de que essas são características específicas das próprias substâncias materiais na intenção do Rambam. Mas é mais provável que o termo Einaim, né, os olhos, ele indique as características universais que são compartilhadas por indivíduos de um mesmo tipo, né, todos os animais no caso, e o Adão no caso, fluindo para sua forma particular. Né? Por exemplo, todos os triângulos têm 3 lados característicos, né? Ou seja, o triângulo é um objeto, certo? Por causa do seu desenho. Agora, ser triangular é uma característica que o triângulo em si empresta, por assim dizer, entendeu? Então, na visão platônica tem muito esse tipo de discussão sobre um objeto quadrado, ele empresta do conceito do que é quadrado a sua formatação quadrada. Então, o quadrado físico não é um quadrado perfeito, entende? Mas o quadrado, enquanto ideal, é o quadrado perfeito. Então tem um pouco desse, digamos, ranço platônico nestas visões aristotélicas posteriormente desenvolvidas. Então, no terceiro tomo, o Rambam discute
essas diferenças entre a visão do Yehezkel do Zofanim e a segunda visão. E ele usa essa segunda versão da coisa toda para estabelecer que os Zofanim são esferas dos 4 elementos abaixo da Lua. Ou seja, que os Zofanim não seriam as estrelas, mas uma visão daquilo que constitui a matéria na sua essência inacessível aos sentidos. Né? Seria como se a gente fosse modernizar, tirar isso por um instante do século XII, seria como se o profeta tivesse visto uma ilustração de uma célula, entendeu? Um círculo. E aí as representações, os olhos representam as funções de cada uma das células e como ela mexe nos elementos químicos, entendeu? Então ele está vendo uma coisa em escala menor, não na escala macrocósmica, na visão maimonidiana. Então, uma vez que o movimento das esferas, na visão macrocósmica, causaria a mistura dos elementos, o movimento desses elementos nessas esferas menores, no caso do Zofanim, fornece o fundamento e o evento da instanciação, né? Aquilo que possibilita, de fato, a formatação da matéria, entende? Então ele diz no terceiro tomo, né? Um quarto ponto é adicionado em relação ao Zofanim, ou seja, os 4 Ofanim estavam cheios de olhos em volta até mesmo para os seus 4 Ofanim. Né? Então isso ele não tinha falado antes. Quer dizer, a primeira versão do texto, os Einaim, os olhos, estavam nas costas dos Zofanim, em torno dos 4. E depois o corpo inteiro dos Zofanim, segundo o profeta, estava cheio de olhos em volta. Então o Friedlander notou essa diferença ao comentar e elucidar o Ramban como uma implicação de que, na primeira visão, o profeta só percebeu a variedade de formas produzida pelas diferentes relações de cada ponto da esfera dos elementos com as esferas celestiais. Então, nós temos as esferas celestiais, nessa visão das coisas, e esferas sublunares, que seriam as que constituem a matéria propriamente dita. Uma, as estrelas, né? Então, quer dizer, são grandes, potentes e tal, e a outra seriam invisíveis, né? Ou porque eram pequenas demais, ou alguma coisa assim, que são esses Ofanim. E aí os movimentos de um e de outro são, digamos, causais ou relacionados. Essas pequenas esferas, os Ofanim, são afetados pelo que acontece lá fora, ou são guiados pelo que acontece lá fora. Então seriam imediatamente instanciados pelas formas emanadas, que, segundo ele, seriam expressas atribuindo os olhos apenas ao exterior, movimento exposto às influências dos corpos celestiais. Então por isso que tem olhos, como quem diz, esse pequeno ser, né? Esse pequeno... Porque aquilo é uma ilustração de uma ideia, né? Mas ainda assim, esse pequeno ser tem olhos por todo lado na realidade em torno dele. E esses olhos notam a mínima influência, o mínimo movimento externo para determinar o seu comportamento, entende? Então essa é a ideia de ter muitos olhos. No caso, então, o olho está para foco, né? Ter muitos focos e, portanto, gerar muitos resultados. E aí, em contraste, na segunda visão, comenta Friedlander, a localização do Einai preenchendo o corpo dos Zofanim, não só externo, significa a grande variedade de formas produzida pela combinação dos elementos. Ou seja, assim como os Zofanim estão olhando fora para determinar seu procedimento, eles também estão olhando dentro, no sentido de que eles determinam como que se manifestará, digamos assim, esse novo ser material, seja isso o que for, né, por cada um desses olhos, ou possibilidades, digamos assim, de resultados. Então a melhor interpretação seria que os Einaim, né, os olhos dos Ofanim que enche o Ofan, são as formas reais antes da instanciação da matéria. Cada olho, portanto, é um ser vivo, ou uma estrutura biológica pronta, entende? Que está de olho lá fora e está de olho aqui dentro. É como você imaginar, por exemplo, seres vivos que usam o posicionamento das estrelas para, digamos assim, viver, né? Por exemplo, determinados besouros que olham para o brilho da lua para determinar que direção que eles vão na busca de alimentos, ou onde eles vão colocar os ovos, ou como tartarugas que olham como que está o posicionamento da lua para saber qual é a época em que ela vai fazer a desova, em que lugar e como eles vão se orientar, ou como formigas que olham o posicionamento do sol, né, para saber para que direção que ela vai para longe do ninho dela, em busca de alimentos, para forragear, para então saber também voltar. Então os animais, digamos assim, estão externamente guiados. Eles são guiados pelo universo que está em torno deles, pelo ambiente que está em torno deles. Então o Ofanim é a ilustração disso, de seres que estão usando o conhecimento externo
para determinar o interno, por assim dizer. Por isso, olhos para fora e olhos para dentro, né? Então, o olho está um pouco nesse sentido de foco, né? E é um pouco o que o Filo de Alexandria quis ilustrar quando ele fala dos logótipos, né? Que eram o depósito das formas. E o Filo ilustrou como sendo o significado dos Ofanim. Ou as mônadas que o Leibniz falou, né? A mônada sendo digamos assim, o elemento único, o elemento simples e indissolúvel de uma determinada estrutura. E uma outra maneira que o Rambam usa o termo Ein, agora no singular, Einaya no plural, né? Olho, e está no relato do Maseh Merkavah, né? No relato da carroça, que lá também tem uma menção de olho, na frase que é Ain Hashmal, o olho de Hashmal. Lembrando que Hashmal é a ilustração, a palavra que hoje no hebraico moderno quer dizer eletricidade, né? Hashmal é uma palavra, portanto, bíblica. Ela existia muito antes da gente saber de eletricidade. E Hashmal era a maneira como eles delineavam, ilustravam o raio, o relâmpago, né? Então, isso vai ser discutido no lugar que falar e tal, não precisamos entrar no capítulo inteiro aqui, no segundo e terceiro tomo, mas Hashmal tem um sentido parecido com Regel, para quem lembrar da aula sobre Regel, né? Aquela intervenção, né? Porque o Hashmal é tipo isso, né? Cai um raio e ele destrói o que tiver na frente. Então é meio que uma imposição. E aquela coisa, né? É uma ponta que desce, né? Então é um símbolo fálico de novo, né? Para falar da ideia de causalidade, da ideia do divino que faz acontecer, digamos assim. Então o Ain do Hashmal seria a forma que a causalidade divina instancia no objeto material a sua demuta, a sua semelhança. Ou seja, trocando em miúdos nas linguagens proféticas, quando se decreta que tal forma será assim. Então, quando eu decreto que tal forma será assim, então é o olho do Hashmal. Então, o Hashmal é a manifestação que causa, digamos, a vida. E o Ain do Hashmal é o que decide que essa vida vai ser desse jeito e não daquele. Porque há múltiplas possibilidades, né? Então, é isso que o profeta ilustra no que ele vê. Então, se considera o termo Ain, metaforicamente, como o meio de visão, o meio de direcionamento, percebeu? Que o Friedlander chama de espíritos visos, né? Quando ele faz o comentário dele, falando do humor aquoso que nós temos dentro do olho, que, digamos assim, trabalha a refração da visão, não é? Para quando a luz entra dentro do nosso olho, né? E, naquela época, eles imaginavam que ele era esse humor aquoso, espíritos visos, era tipo gerado pelas cores, porque as pessoas não sabiam exatamente como a óptica funcionava, mas se imaginava isso. Então seria assim que as imagens seriam criadas a partir de coisas vistas. Então essa noção metafórica se estende para tornar o processo pelo qual usam a imagem do objeto material como ilustração. O Rambam leva esse conceito para ser a completude final, né, e a mais alta de todas na tradução do Paines. Então, a diferença entre as definições que nós temos aqui de Ain, né, nesse nosso capítulo, e do Maseh Merkavah é que no primeiro caso o termo em si se estende metaforicamente à providência e à percepção intelectual, que é uma outra manifestação da providência também, né? Nós temos de novo duas providências, dois entendimentos da providência, a mesma providência em dois entendimentos. Um é a providência na natureza e outro é a providência que é a consciência, que é o intelecto no ser humano. Então, um se concentra na providência plasmada no objeto material, que no caso seria então essa visão do Yehezkel. Ele está ali focado na providência da natureza. Então a providência da natureza, ela é Hashmal, ela é como um raio, ela se impõe e se tiver na frente morre, entendeu? Porque é assim e pronto. E ela determina, o olho da providência determina, isso é assim e não é de outro jeito. E ela impõe. Então ela nos soa muito súbita, ela nos soa chocante, terrível. Então você vai ver os profetas falando dessa visão da providência como terrível, né? Como uma coisa chocante. Porque o que é chocante? A natureza, né? O sistema de imposição da natureza. E a providência individual, ela é menos chocante. Não é que ela também não é chocante, mas ela é menos, né? Então, isso é uma reflexão sobre a questão das formas. As formas seriam existências reais ou nomes que nós damos para características universais compartilhadas pelas ocorrências ou instâncias individuais de uma coisa. Então, como a gente falou, triângulos são triângulos existentes
ou a triangularidade é um nome que nós damos para aquilo que por acaso é triângulo. Existe a triangularidade fora do triângulo, né? Existe a circularidade fora do círculo. Existe, entende o que eu quero dizer? O conceito precede a coisa, o conceito é a realidade da coisa ou a coisa é a realidade do conceito. Então essa é uma reflexão desde a antiguidade. E o reconhecimento no sentido do Einai, do Ofanim e do Hashmal agora, porque veja, agora nós abarcamos as duas providências, da natureza e a da pessoa, o Ramban revela que há um processo, que há um instanciamento por trás de tudo isso, que conecta essas duas coisas. E o Rambam mantém uma vaga ideia aqui do emanacionismo, né? E ele nega um pouco o nominalismo aristotélico, né? O nominalismo aristotélico era a ideia de que as coisas da natureza são previamente determinadas e elas vêm de uma abstração. E a abstração é a inexistência. E aí elas só se tornam reais quando elas são plasmadas na realidade. Enquanto que o outro caso não. Há o conceito que, digamos assim, não atingiu a forma visual, ele também é real. Não é? No caso, por exemplo, eu não preciso conseguir enxergar uma coisa para determinar se essa coisa é ou não existente. Não é a minha detecção daquilo que lhe confere o direito de existir, como se fosse. Não é isso. Aquilo é aquilo, independente se o meu sentido não dá conta. E, portanto, a realidade como um todo, ela é repleta daquilo que transcende meus aparelhos de detecção. E eu, portanto, não determino realidade a partir do que o meu aparelho me dá, mas a partir daquilo que eu compreendo da realidade. Então, para o Ramban, para Maimônides, é o intelecto que nos dá a realidade. Por que o intelecto nos dá a realidade? Porque o intelecto é manifesto dela mesma, isto é, do divino. Então é por isso que o intelecto e, portanto, a consciência é a nossa conexão concreta, literalmente. Veja, não tem aqui, não é simbolicamente assim, né? Simbolicamente são as visões proféticas. Isso é simbólico. Mas o conceito é literalmente assim. Onde está concreta e literalmente a manifestação do divino no mundo, no sistema da natureza. Se você quiser entender o divino literalmente, você tem que estudar os sistemas da natureza, física, química, biologia. E onde está a manifestação do divino em mim? Na consciência que sou. Isso é literalmente o divino acontecendo já. Não é vai acontecer. Então veja, não é uma coisa que depende de nenhuma religião, de nenhuma confissão de crença, de nenhuma crença e de nenhuma ideia nutrida. Pelo contrário, é quando você consegue, inclusive, observar a ideia nutrida como algo fora de você. Existe você, a consciência observadora, e existe uma determinada ideia que você tem na cabeça. Essa ideia que você tem na cabeça não é você. Você pode usar ela como uma ferramenta para o que você quiser, mas você tem que saber que ela não é você. Então, descobrir isso é descobrir a si mesmo, e é, ao mesmo tempo, descobrir o divino. Então, por isso que a ideia da providência individual, a Ashgaha Pratit, é tão importante para o Maimônides. Porque sem isso, você não consegue entender o que ele quer dizer quando ele fala Elohim, Eloá, né, o divino, as forças. Você não entende o que ele quer dizer, porque ele está falando de algo natural. E a pessoa acha que ele está falando de algo sobrenatural. E ele não está. Ele está falando da natureza. Ele está dizendo que isso é óbvio, patente, e é uma coisa que você deveria saber. Não é uma coisa que você deve acreditar. Você deve saber disso. Só saber. E a partir desse saber, construir mais saber. Bom, dito isso, nós chegamos, então, nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que era concluir esse capítulo. E esse texto que nós utilizamos, esse recente, eu vou deixar ele disponível no Sefaria, vou colocar ele público lá no Sefaria, para quem quiser reler, refletir, elaborar perguntas baseado nele, enfim, fique à vontade. Se você tiver comentários, você pode deixar aqui no chat os comentários, respeitosamente sempre. Se você não participa e deseja participar, nós temos o nosso espaço lá no Facebook, Beit Midrash Livre. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, que isso ajuda na promoção do projeto como um todo, e é super fácil de fazer isso. E se você não for inscrito e gosta de acompanhar estudos relacionados a esse tipo de tema, então você é convidado a se inscrever e continuar participando dos estudos por aqui. Até uma próxima aula. Muito obrigado e Leitraot.